Você já ouviu falar em franquia social? Um sistema muito próximo ao que você já conhece das franquias tradicionais, não fosse por um detalhe básico. Não é o lucro o principal objetivo de franqueados e franqueadores, mas a causa social. O Bastidores do Franchising recebe Cláudio Tieg, diretor de sustentabilidade da ABF, que vai explicar como o franchising contribui para multiplicar o desenvolvimento de comunidades e pessoas. Cláudio, obrigado por participar do Bastidores. E hoje o nosso assunto é franquias sociais. Primeiro, a gente precisaria definir um pouco melhor o que é franquia social e se existe diferença entre franquia social e franquia socialmente responsável. Bom, primeiro, uma franquia social, na essência, ela tem um único propósito, que é atender uma deficiência, uma necessidade ou uma demanda da sociedade, quer seja social ou ambiental. Então, ela está voltada para atender uma lacuna que não está sendo resolvida nem por empresas e nem por governos. E aí, naturalmente, todo o movimento financeiro e os lucros dessa franquia, porque ela pode sim ter resultado financeiro, pode ter lucro, ele deve ser reinvestido totalmente na própria causa. Portanto, não se distribui nenhum tipo de retorno financeiro ou excedente financeiro para sócios, fundadores, e também não se paga bônus para executivos, não se tem nem para vendedores, se for o caso, né? E a franquia social, então, ela tem essa característica. Agora, uma franquia com responsabilidade social ou responsabilidade socioambiental é uma franquia tradicional, é um negócio em rede que assume compromissos com o meio ambiente ou com a sociedade dentro do próprio negócio. Então, adquire produtos, por exemplo, orgânicos, desenvolve ações na comunidade, a própria franquia oferece consultoria, apoio, serviços para as comunidades, enfim, ela toca o negócio que ela faz e faz muito bem, mas dentro desse processo ela ainda agrega valor à sociedade e ao meio ambiente. Agora, voltando então à franquia social, propriamente dita. Como é que funciona? Porque se a empresa... É uma empresa, não é? Sim, é uma empresa. Tá. Ela necessariamente é ligada ao terceiro setor ou não? E quem é que abre uma franquia social se não é visando lucro? Bom, essa é uma excelente pergunta porque abre uma oportunidade de reflexão. Quando um negócio nasce, e isso numa franquia tradicional ou numa franquia social, isso é muito parecido, há, na verdade, ali um sonho, um objetivo, né? Então, quem faz uma franquia social? Quem faz uma franquia social é quem já atua em causas socioambientais e já desenvolve uma atividade totalmente voltada para esse fim. Então, formatar uma franquia social nada mais é do que buscar, dentro dessa prática, dessa experiência, daquilo que esse empreendedor desenvolveu, a oportunidade de ganhar escala. Porque se nos negócios também é preciso ganhar escala para ter presença de marca, as franquias sociais precisam da mesma forma. E muito mais porque elas conseguem chegar em lugares que não são delimitados pelo aspecto econômico-financeiro. Potencial de mercado é uma outra lógica. Portanto, quem faz porque já faz muito bem uma prática socioambiental e precisa ganhar escala, e nessa hora qualidade, know-how, treinamento, vínculo, tudo isso é muito importante. Isso do ponto de vista do franqueador. Mas e do franqueado, que ele quer um negócio, é empreendedor, tem que ganhar dinheiro? Existe esse paradoxo, né, de que o social não pode ganhar dinheiro. Como é que o franqueado social ganha dinheiro? Bom, nós estamos falando de um perfil muito específico de franqueado, né? Muitas vezes o franqueado, ou até então que não foi franqueado, desenvolve uma atividade social, ambiental, mas também tem que trabalhar para se manter e vive nesse dilema para poder atender aquela sua necessidade
pessoal de ajudar a comunidade e o meio ambiente. Então, esse franqueado, sim, ele pode ter lucro, sim, ele vai ter uma remuneração, mas a governança desse processo, toda a estruturação da franquia, deixa bem claro que o objetivo não é o lucro. Até porque se o objetivo for essencialmente o lucro, esse processo não acontece. Uhum. E como é que sobrevive então a franqueadora? Porque se o franqueado não tem lucro, né, ou reverte o lucro que ele tiver para a própria franquia dele, como é que vive a franqueadora? Bom, há uma série de regras que se assemelham muito às franquias tradicionais, né? Ele compra o direito de utilizar aquela marca, portanto, ele tem também taxa de franquia inicial. Ele precisa, de alguma forma, estabelecer um investimento para ambientação, montar uma sala, ou enfim, depende da prática que ele vai ter, ele tem que ter um espaço físico, né? E ele, naturalmente, vai ter todo o know-how dessa instituição para aplicá-la na ponta. Então, o valor de marca, o treinamento, o conhecimento, o know-how, tudo isso se assemelha ao modelo de franquia tradicional. Então, sim, ele tem também obrigações, né? Royalties, ele pode ter taxas administrativas, enfim, qualquer outro tipo de taxa que a franqueadora estabeleça, mas sempre antes, como nas franquias tradicionais, né? Ele sabe exatamente como é que vai funcionar. Mas é claro que a franqueadora ganha dinheiro justamente por esse processo. Então, se ela distribui algum produto, ele repassa esse produto ao assistido, né? E, naturalmente, tem um preço diferenciado. Agora, vamos dizer que o objeto dessa instituição é não cobrar nada do beneficiado. Então, aí nós estamos falando de linhas de crédito, investimentos em projetos por governo, por empresas. Uhum. Então, aí que difere bastante da franquia tradicional, porque um montante de dinheiro ou investimento de um parceiro pode até entrar pela porta do franqueado. E isso, então, tem que ser muito bem administrado, porque ele faz o caminho inverso ao tradicional, né? Então, essa governança, essa gestão vai regular, sim, que ele vai ser remunerado, vai regular que ele tenha lucro, e isso não é nenhum problema, mas tem que se entender que isso não pode mudar para uma franquia ou um negócio tradicional onde o lucro é o principal foco, né? Ou o que chama mais atenção. A franquia, ela tem todo um arcabouço legal, jurídico, uma regulação e tal. Esse arcabouço, ele vale também para a franquia social? No nosso entendimento, sim. Embora não haja uma lei específica para a franquia social, a nossa recomendação é que, sim, as franquias sociais devam seguir todos os parâmetros legais da franquia tradicional. Porque esses parâmetros, eles, ao contrário de atrapalhar, eles facilitam muito, eles profissionalizam e estruturam a forma de distribuição desse produto ou serviço, o que garante maior efetividade para a relação entre as partes e cria espaços para expansão, com normas, com regras. Então, assim, a questão da lei é fundamental também para a franquia social. Quer dizer, COF, contrato, área de atuação, tudo isso deveria valer também para uma franquia social? Sim. Aliás, quando a gente olha a circular de oferta de franquia, eu entendo que ela é um patrimônio do franchising no Brasil e que ela deveria ser exemplo para uma série de outros negócios, inclusive para as franquias sociais. Quer dizer, quando você, além de um contrato, tem um documento que fala exatamente qual é o perfil do franqueado que aquela marca procura, qual é o propósito daquela marca, né? Qual é a forma de operação, que tipo de produto ou serviço pode se comercializar. Isso é um tratado de relacionamento que eu acho que é um patrimônio que a franquia social não deve abrir mão, uma vez que o processo de franquia no Brasil é muito consolidado. Para tornar mais palpável para quem está nos assistindo, você pode dar exemplos de franquias sociais que funcionam no Brasil? Bom, nós temos 2 exemplos que são uns exemplos até que se tornaram bastante emblemáticos no Brasil. Tem um exemplo de uma grande indústria que desenvolveu um know-how específico para lidar com o jovem aprendiz. Com o advento da lei do jovem aprendiz, a empresa viu-se obrigada a
trabalhar com jovens aprendizes, e ela foi além, ela foi entender exatamente como era essa relação, que tipo de formação deveria ser dado, como esses jovens iriam se relacionar com os demais colaboradores e líderes da empresa. Essa experiência deu tão certo que ela tornou essa metodologia uma franquia social. Portanto, quem compra a franquia dessa empresa é também uma empresa, muitas vezes, que aproveita desse conhecimento, desse know-how para poder trabalhar e ter efetividade na inclusão do jovem aprendiz. Certo. Um outro exemplo bastante importante é um trabalho de uma instituição social que foca na formação do pré-vestibular para afrodescendentes e carentes. Então, essa metodologia, esse trabalho social de envolver os jovens para que eles estudem, se preparem, como se fosse um cursinho mesmo, né? Se preparem para conquistar espaços na universidade, esse know-how é transferido para outros núcleos em várias regiões do Brasil e até fora, nos países de língua latina. Então, você percebe que a boa experiência, a boa formatação contribui para ganho de escala. Então, tanto franqueado como franqueador, de fato, se realizam muito nesse trabalho, porque sempre acreditaram naquilo, enfrentam muitas dificuldades, tem toda essa questão econômica, mas é fundamental. Portanto, ser um franqueador ou um franqueado social é uma oportunidade que eu considero incrível. Então, aproveitando esse gancho, se eu quiser ser um franqueado social, o que eu tenho que fazer? Como é o processo de seleção? Onde eu tenho que procurar? Com quem eu tenho que falar? Bom, todo mundo que é do terceiro setor é muito ligado, muito conectado por diversas formas de redes de relacionamento. Então, é muito comum esses empresários, esses empreendedores ou mesmo esses voluntários buscarem informações nas suas próprias redes de quem oferece e de quem concede ou como ele consegue ter um contato para ter uma franquia social. Não há ainda um mecanismo de busca organizado, assim, quero comprar uma franquia social, né? Ainda não temos, mas isso está muito no próprio meio social e eu acho que é o nosso compromisso de cada vez mais estarmos próximos dessas instituições justamente para conectar essa realidade com a realidade tradicional do franchising. E para a gente terminar, Cláudio, existe preconceito de parte a parte? Assim, o pessoal mais do terceiro setor em relação ao sistema de franquias e o pessoal do sistema de franquias em relação ao pessoal mais do terceiro setor? Eu posso dizer que não há essencialmente um preconceito. Há, na verdade, uma falta de entendimento. Né? Então, em alguns casos, o investidor social, o empreendedor social, ele acredita que o franchising é muito capitalista, né? E que não teria como ele conciliar essas duas realidades. Mas esse cenário vem mudando cada vez mais. Então, cada vez mais, o conceito de franquia vem sendo entendido como forma organizada de ganhar escala e impacto dos projetos socioambientais. Então, acho que esse preconceito, se é que ele existiu no passado, ele passa agora por um melhor entendimento dessas duas expressões, porque tudo é muito novo, e eu acho que essa acomodação faz com que todo mundo ganhe. Obrigado pela entrevista. Obrigado.